participar. Essa palavra ela tem dois sentidos. Criar, primeiramente, significa cuidar. É um pai que cuida do seu filho em todas as áreas, que são necessárias para a formação dessa criança que tornar-se-á futuramente uma mulher ou um homem. Ele é participativo, por exemplo, em trocar as fraldas da criança. Você quer ver eu ficar bravo quando eu vejo algum marido dizer assim para a mulher: troca lá o seu filho? Já viu? Você ainda faz assim: troca lá o seu filho. Você vê que seu filho está dando problema? Tem que ser participativo. É cuidar da parte acadêmica do seu filho. Acompanhar se ele está crescendo na academia, gostando ou não da escola, dos problemas que ele dá lá, das alegrias. Um pai é responsável por cuidar do seu filho, ensinando ele a fazer escolhas bíblicas. O problema de Davi com Adonias é que Davi nunca contrariou o filho, dizendo: filho, isso que você está fazendo é um equívoco para a sua vida. Filho, comece a pensar diferente. Olha um novo caminho aqui para você trilhar. Mas Davi nunca fez isso. O texto bíblico que nós lemos, Davi nunca contrariou o seu filho. Pais que criam os filhos participam com sim, com não, com espera. Pais chamam os filhos para conversarem. Os pais pôr os filhos na cama para dormir e ali ministrar aos corações deles. E à medida que o filho for crescendo, pais precisam ter tempo para se reunir com os seus filhos a sós, conversar com eles. Eu gosto muito do exemplo de Susana Wesley. Toda mulher deveria ler a biografia de Susana Wesley. Eu acho que vocês não vão encontrar, deve estar esgotada, mas talvez encontre. Ela teve 19 filhos. Uma inspiração do Portela e Pamichel. 19. E 2 filhos tornaram-se músicos: John Wesley e Carlos Wesley. E Susan Wesley dizia o seguinte: toda semana, todo filho meu tem 1 hora de conversa comigo. Eu separo para os meus filhos uma conversa pessoal de 1 hora. E os filhos esperavam ansiosamente pela hora deles poderem conversar com a mãe, abrir o coração, porque a conversa, a troca de ideias, o diálogo fazia parte disso. Criar os filhos. E veja bem, isso para ser desenvolvido desde bebê. Mas não só. Criar também tem a ver com alimentar até a maturidade. Um pai que honra a Deus é um pai, primeiramente, que tem como primeira preocupação evangelizar o seu filho. Se o seu filho ama, serve, adora e crê em Jesus Cristo, essa deve ser a primeira preocupação de um pai. Quem o seu filho adorará, quem ele adora, quem ele serve, quem ele honra, quem ele obedece, que vozes ele escuta. Mas me parece que em muitos lares essa não tem sido a preocupação dos seus pais. Tem pais muito mais preocupados com a roupinha com qual seu filho e a sua filha se apresentará em público, o que não é errado. Mas uma escala de valores
preocupação de um pai, o maior empenho de um pai é conduzir o seu filho à maturidade, à imagem de Cristo. Tem pais que se preocupam primeiramente com que profissão seu filho fará, que caminho de carreira seu filho fará, o que não é errado. Nós como pais devemos sim ajudar nossos filhos nessas escolhas principais, mas numa escala de valor, nada é mais importante do que levar nossos filhos à maturidade, tornar-se parecido com Jesus Cristo. Então os pais têm que ser participativos na criação dos filhos, sem ser meramente peças decorativas. E aqui, olha aqui para mim todos vocês, é nesse ponto que muitos pais falham em terceirizar a educação dos seus filhos. Infelizmente, muitos filhos hoje são criados por quem? Pelos avós. Pelos avós. É o avô e a avó quem decide se é o meio. É a escola. É a igreja. São os youtubers. Eu vejo na igreja muitas vezes o pai não tem moral nenhuma com o filho, não tem autoridade nenhuma. Para o filho ficar quieto no culto, o que o pai faz? Porque daí o filho fica quieto. Em casa a mesma coisa. O pai não tem autoridade alguma com o filho. Ele transfere para a tecnologia e para as pessoas que fazem a tecnologia acontecer a educação dos seus filhos. Não é mesmo? Pais não terceirizam a educação dos seus filhos. A responsabilidade pela criação de um filho é do pai e da mãe. Ele pode sim ter ajudadores no processo, sem problema. Mas não só. Um pai e uma mãe, eles têm que ser treinadores dos seus filhos e não espectadores. Olha o que o texto diz: criai-os na disciplina. O que se está em vista aqui, primeiramente, é levar os filhos a praticarem o que as Escrituras dizem sobre os mais variados temas. Essa é a ideia. É treinar e disciplinar o filho a agir e reagir de acordo com o que Deus quer, de acordo com o que Deus é. Esse é o papel do pai. Ajudar o filho a começar a enxergar o mundo com os óculos das Escrituras, dizer sim ou não para as coisas baseado no que Deus é e no que Deus quer. Isso é criar os filhos de acordo com a disciplina do Senhor. Todos os filhos devem ser treinados pelos pais a criarem, a se desenvolverem acreditando que a suficiência da vida deles vem de Deus e não deles próprios. A serem treinados que os caminhos de Deus são mais prazerosos do que os caminhos que não são de Deus. Sim ou não, gente? Isso é criar o filho na disciplina do Senhor, é treiná-lo. E olha aqui para mim todos vocês. E aqui entra um outro erro da paternidade e da maternidade.
muitos pais, a preocupação primeira deles não é se o filho vai agir ou reagir de acordo com a mente de Deus. Muitos pais têm como preocupação primeira se os filhos vão ser moralmente pessoas boas. E aqui é um erro. Não que criar os nossos filhos com padrões morais elevados sejam ruins, não é. Mas melhor do que criar os filhos com padrões morais elevados é criar os filhos para temerem a Deus. Porque o filho que teme a Deus automaticamente tem padrão elevado, mas nem todo mundo que tem padrão elevado teme a Deus. E essa é a diferença. Por exemplo, concordam que existem inúmeros casamentos de pessoas que não conhecem a Deus, que não frequentam a igreja e que são muito melhores do que os casamentos de pessoas da igreja? Isso não é verdade? Porque o padrão moral deles é muito melhor. Mas isso não faz deles filhos de Deus. Aquelas duas criancinhas, é meu, é meu, é meu. Já viram isso ou não? Já viu os filhos brigando assim? É meu, não, eu cheguei primeiro. Não é assim? Agora presta atenção aqui. O primeiro casal de pais, eles têm uma preocupação moral com os filhos apenas. E eles resolvem o conflito da seguinte forma: está lá a briga, é meu, é meu. Chega a mãe ou o pai e diz: quem chegou primeiro? Não é assim? E dá o objeto da contenda para aquele que chegou primeiro. Outros, querendo equalizar a confusão, diz: ah, ele é menor que você, deixa com ele. Não é assim? Isso é uma injustiça com o maior também. Mas vamos lá. Esse é o pai que quer resolver conflitos na ótica puramente moral. Um pai que quer treinar o seu filho para agradar a Deus. Ele mira o coração do filho. E ele pergunta de acordo com as escrituras. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que diz: cada um busque primeiramente os interesses dos outros. É o que a Bíblia ensina. Desde pequeno, o pai chega e fala: qual de vocês vai pensar no outro e dar a preferência para o outro? Porque Jesus ensina isso. É diferente ou não? É um padrão que mira o coração e não somente a atitude. Pais têm que treinar seus filhos para obedecerem a Deus, para se conformarem à palavra do Senhor. E não só isso, gente. Outro aspecto da criação na disciplina, e que também é um treinamento, diz respeito à própria disciplina que deve ser imposta ao filho quando ele se recusar a obedecer. Também é um treinamento. A disciplina é um treinamento. A palavra disciplina que aparece aqui, ela é paideia lá no grego, que é o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito. E paideia significa treino. Treino. Tá? Treino por disciplina. E um outro contexto em que essa palavra aparece, paideia, é num contexto de disciplina, onde Deus disciplina o seu povo porque Ele ama. Olha o que Ele diz. Está lá em Hebreus isso: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, paideia. Deus os trata como filhos. Então Deus, porque trata o seu povo como filho, Ele disciplina. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? É uma pergunta retórica, que hoje não é muito.
Deus parte do princípio de que todo pai deveria disciplinar o seu filho, era natural. Se vocês não são disciplinados com a ideia, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, até crescer, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. A disciplina do filho é para que ele participe da santidade de Deus. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, o princípio é Deus sempre. Deus disciplina o seu povo quando o seu povo peca. Sempre foi assim. Deus sempre, quando o seu povo peca ou pecou, Ele disciplinou o povo. Isso faz parte, esse é o princípio. Tem pais que disciplinam seus filhos sem os filhos pecarem. Isso é um erro. A disciplina deve ser imposta quando o filho ele não obedece a Deus. E disciplina física. Só que a disciplina física ela está ligada ao quê? A ser o quê? Autoridade sem ser autoritários. Pais autoritários disciplinam seus filhos fisicamente de uma forma pecaminosa. Gritam. Já viu o pai gritando? Humilham os filhos, xingam os filhos. Pais que xingam os filhos, rebaixam os filhos. Batem em qualquer lugar nos filhos, no rosto, no estômago. Conhecem pais assim? Esses pais são autoritários, eles pecam ao disciplinar seus filhos dessa forma. Agora, um pai sábio, quando seu filho peca, ele gentilmente chama o filho para uma conversa. Ele mostra na Bíblia o pecado do seu filho. E depois de mostrar o pecado, conversar com seu filho, que é a parte mais fofinha do que aquele bumbumzinho gordinho. E ali então ele aplica a disciplina, sem grito, sem humilhação. E aí depois ele aplicar a disciplina, aí ele pergunta para o filho: filho, você consegue me amar mesmo depois de eu ter te disciplinado? Depois ele ora. Essa disciplina demora uns 20 minutos. Daí o seu filho, quando saiu da disciplina, ele vai e faz a mesma coisa. Daí você faz todo o processo de novo. Daí você volta para o mesmo processo. Daí ele volta para o mesmo pecado. Daí você vai e faz o mesmo processo. Pais sábios fazem isso. Em casa nós tínhamos uma vara, ainda tem lá. Vitor e Raquel cresceram com ela. Sempre que eles desobedeciam a Deus, eles apanhavam naqueles bumbuns gordinhos deles. Sempre. Eu me lembro de quando cresceram, a disciplina mudou. Aí não faz sentido pegar os grandes da varadinha no bumbum. E eu me lembro várias vezes o Vitor falando: você podia voltar a me disciplinar. Raquel também. E quando eles cresceram, nós substituímos. Então eles começaram a perder privilégios.
adolescentes, a disciplina melhor para um adolescente é fazê-lo perder privilégios. Hoje, muitos pais tiram o celular dos filhos adolescentes. E aí os filhos ficam com tremedeira, com abstinência. Então a disciplina ela varia de acordo com o tamanho, com a idade, mas ela tem que ser constante. Porque o que acontece é o seguinte: a criança faz o que quer, e o pai diz: vou contar até 3. O pai não tem moral nenhuma com o filho. Nenhuma. Filho, se você não parar, eu vou contar para a titia. E eu percebo a mãe e o pai vão ficando apavorados, porque o filho não obedece, o filho não reage. Eu sou muito grato a Deus, porque quando meu filho primeiro era muito pequeno, nós conhecemos pessoas que praticavam isso e nos ensinaram. E essa família que nos ensinou, o padrão deles era o seguinte: você dá uma ordem para o filho uma vez apenas. Uma vez. Em tom tranquilo, baixo, sereno. Se o filho não obedece, então você disciplina seu filho. E a obediência tem que ser inteira, imediata e interior. Inteira. Filho, pega esse celular e ponha na mesa. O filho pega e põe no sofá. Ele obedeceu inteiramente? Não, ele não obedeceu. A obediência tem que ser imediata. Filho, pega o celular agora, por favor, e põe lá. O filho imediatamente obedece. E interior, o filho obedece com alegria. Ele não vai esmurrando, xingando e pá, tá aqui. Isso não é obediência, isso é rebeldia. E a maioria dos lares que eu vejo e luto com o meu próprio, é que o padrão do Senhor, que é de obediência imediata, inteira e interior, muitas vezes não é praticado. E os pais se contentam com o filho ficar no chão, no mercado, gritando, batendo no rosto do mãe, do pai, porque é pequenininho, o pai ri. A criança chega em casa e quem manda no controle remoto é um menininho de 2, 3 anos de idade, e o pai tem medo de tirar o controle, porque se tirar a criança, uá! Não é assim. Porque quem está mandando nos lares são os filhos e não os pais. São os filhos que determinam. Eu estou lendo um livro, não é cristão, e de um psicólogo que está fazendo muito sucesso aí nos Estados Unidos, Canadá, e um casal foi se aconselhar com ele, e o homem disse: olha, é um sufoco para colocar essa criança para dormir. Todos os dias demoramos 45 minutos para fazê-lo dormir. Então você pega 45 minutos, multiplica por 7, pega 7, multiplica por 30, multiplica isso por 12, dá 1 mês e meio de trabalho no ano só para colocar a criança para dormir. Criai-os com disciplina. Essa é a vontade do Senhor. Os pais não podem ser meros espectadores. Os pais têm que ser participativos. E o texto termina dizendo, antes disso, olha o que Provérbios diz: quem se nega a castigar seu filho não ama. Pais, vamos todo mundo ler esse texto aqui. Provérbios 1, 2, 3. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem ama não hesita em ensinar. Aquele que ama não hesita, não demora. Mas uma disciplina sem abuso, sem humilhação, sem ira, sem violência. Isso está entendido?
Olha que o outro texto de Provérbios diz: a insensatez, o pecado, a loucura está ligado ao coração da criança. Toda criancinha, quem ensinou seu filho a dizer é meu? Está lá. Quem ensinou a criancinha a bater no pai e na mãe? Porque a Bíblia é clara, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Eu vejo sempre pais, eu vejo em muitos lares, os pais que não têm autoridade sobre seus filhos, é um lar difícil, é um lar chato, pesado, toda hora a mãe, filho, o filho. Gente, não é assim, é cansativo, é extenuante. Cansa, mas vale a pena. E por último, criai-os na admoestação do Senhor. Nós precisamos apresentar Deus para os nossos filhos, a grandeza de Deus. Isaías 40, filho, nós temos um Deus grande, maior do que tudo e todos. Nós temos que mostrar para os nossos filhos, por exemplo, Provérbios 29, 25, que diz: quem teme homens cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Porque muitos filhos na adolescência entram nas drogas. Por quê? Porque eles sofrem pressão de grupo. E o que eles mais temem é o que, gente? É a rejeição do grupo. E para eles não serem rejeitados no grupo, eles se submetem à droga, a ter sexo, as meninas com os rapazes mais velhos. Porque os pais não ensinaram o filho a não temer homem.